Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Little Bean com Revit, primeiro módulo que é de Revit Architecture. E na aula de hoje vamos estar fazendo aqui algumas correções na estrutura, um complemento na área comum. Por exemplo, vou pegar aqui a última laje, eu vou apenas ocultar ela temporariamente. E nós já podemos ver, deixa eu ocultar também essa caixa d'água para não atrapalhar a nossa visualização. Isso. Pronto, e agora já conseguimos ver toda a nossa estrutura. Interessante essa visualização porque essa estrutura vem dos apartamentos, como a gente copiou dos níveis anteriores. Mas elas não estão se comunicando entre si. Eu não tenho vigas que passam nessas áreas intermediárias e é isso que vamos estar fazendo agora. Vamos fazer algumas correções também nessa estrutura. Por exemplo, essa viga, a ideia da viga ser de 14 centímetros é para que ela possa se esconder no meio da parede e não que ela fique exposta dessa maneira no limite da face da parede. Então vamos fazer essas atualizações, colocar a estrutura no meio e posteriormente vamos estar atualizando a caixa d'água, ok? Então vamos começar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a planta estrutural. Eu vou selecionar esse meu primeiro grupo, que ele está no primeiro pavimento. Se você tiver dúvida, pode até selecionar, vir no 3D e ele já vai aparecer aqui para você. Ó. Estamos na planta estrutural de primeiro pavimento, então eu vou ocultar temporariamente, atalho HH. Eu vou selecionar esse grupo da estrutura que também está com nível de referência primeiro pavimento, atalho HH também. Pronto. Nesse grupo de baixo, eu não quero visualizar o forro no momento, então seleciono um dos forros e aperto HC, que é para ocultar a categoria. E agora eu posso entrar no grupo da estrutura e vou editar esse grupo. Agora eu seleciono ela e vou pegar o eixo de cada parede para colocar a minha viga. Algo sem dificuldade, percebeu aqui? Selecionei o eixo da parede, selecionei o eixo da viga. Pronto, já alinhou. Você tem que fazer isso com todas essas paredes. Já foi. Aqui está alinhado. Pronto, acho que faltou só essa daqui. Não, essa aqui já está atualizada. Essa viga está com 15 centímetros. Vou atualizar ela para 14. Para deixar igual às outras. Tenho que renomear ela também para não gerar uma confusão. A 14/65 já está em uso. Então vou trocar. Ok, agora já temos a nossa estrutura alinhada. Faltou essa parede aqui. Pronto. Eu vou confirmar. Pode demorar um pouco, porque ele vai estar atualizando todos os demais grupos, já com as devidas subtrações, como nós fizemos anteriormente.
Ok. Eu ainda com ele selecionado, eu vou abrir aqui uma caixa de visualização apenas desses apartamentos. Não vou precisar do apartamento superior. Então podemos ter uma ideia de como está aqui, ó. Pronto, a viga está bem escondidinha na parede. Era isso mesmo que nós estávamos planejando. Pronto. Todas as vigas estão ocultas na parede ou pelo forro. Então ótimo, isso já vai fazer uma grande diferença tanto na parte de visualização gráfica das fachadas, quanto quando nós formos fazer a nossa renderização. A única diferença que eu vou fazer aqui, eu vou atualizar também essa minha viga. Isso, para que ela chegue até o limite. Pronto. Vou desmarcar a caixa de corte para visualizar todo o nosso projeto. HR para reexibir tudo. E agora nós já temos o nosso prédio com a nossa estrutura escondidinha. Quando eu afasto um pouco, na pré-visualização, você ainda vê a marcação das vigas, isso não há problema, tá? O importante é que elas não vão aparecer nas plantas de fachada quando você as gerar. Por exemplo, eu tenho aqui uma vista de fachada leste, está a marcação dos pilares, porque os pilares têm um material diferente da parede e eles estão alinhados por face. Podemos fazer essa correção posteriormente. Mas não há a marcação das vigas, e isso que é importante também na planta de fachada. Ok até aí? Mas vamos estar trabalhando com a fachada posteriormente. Podemos voltar aqui na nossa planta estrutural, planta de primeiro pavimento. Eu posso estar até ocultando todos os meus apartamentos superiores. Então, com essas estruturas do primeiro pavimento. Pronto, e agora precisamos criar as nossas vigas das áreas comuns. Como é que eu posso estar fazendo essa seleção? Então, vou voltar aqui no Unbox App. Eu vou criar vigas por pilares. Eu já tenho aqui escolhido a viga retangular. Eu vou dizer que a largura vai ser uma largura fixa de 14 centímetros. E vai ser vão dividido por 10. Ele está informando que precisa estar numa vista 3D para executar essa função, então não há nenhum problema. Eu posso voltar aqui no 3D. Tudo que eu não vou precisar no momento eu posso estar ocultando temporariamente. Abro uma caixa de seleção. Vou selecionar tudo do primeiro pavimento para cima. Ficou ali algumas escadas, mas não há problema. Pronto. Agora podemos criar essas vigas intermediárias. Eu vim aqui vigas por pilares. Eu seleciono o tipo da viga. Uma largura fixa de 14. E o vão dividido por 10 eu vou criar. Então, vendo o primeiro pilar, segundo pilar. Ele já criou aqui a nossa viga. Primeiro pilar, segundo pilar.
Essa viga aqui não seria necessária, porque tudo isso aqui trata-se de um vão aberto. Mas até da porta para fora, sim, vai precisar. Então, posso pegar esse alinhamento daqui e fazer essa viga. Posso estar criando uma viga também aqui nesse sentido. Deste pilar para este. Isso aqui, de novo, vai ser aberto, então não há necessidade. Aqui seria a escada também, então não há necessidade de ter vigas aqui. Então, ok. Eu posso selecionar essas minhas vigas que eu criei aqui agora. Elas estão alinhadas com o primeiro pavimento sem nenhum deslocamento. Posso até verificar como é que estão as outras vigas. As outras vigas estão da mesma forma, né, porque nós já efetuamos a união com o piso, o que não aconteceu com essas aqui ainda. Se eu quisesse, eu poderia colocar um deslocamento inferior, mas não vai ser necessário. Pronto, criei essas vigas intermediárias. Eu posso estar agrupando. Você pode até estar se perguntando por que estou criando tantos grupos e o modelo está começando a ficar mais lento no computador, no meu computador. Isso pode estar acontecendo no computador de vocês também. Mas qual é a vantagem de se trabalhar com grupos? Porque se eu faço qualquer alteração posterior, se eu vejo que há algum erro, eu quero complementar de alguma forma, então se eu faço alteração em um, ele atualiza em todos. Isso vai ser muito útil quando você estiver fazendo diversas coisas no Revit, trabalhar com grupos. Lembrando que se você exagerar, pode ficar mais lento. Isso é verdade. Então é bom você ter um certo controle, tá? Eu vou criar aqui o grupo. Esse vai ser um dos últimos grupos. Eu vou criar aqui vigas intermediárias. Eu vou selecionar e eu vou colar alinhado com os demais. Eles estão no nível do primeiro pavimento. Então eu vou até o nível da cobertura. HR para visualizar tudo novamente. Pronto. Se eu selecionar esse meu piso aqui, olha, já temos toda a nossa estrutura bem definida. Eu vou estar salvando. E agora vamos estar trabalhando a nossa caixa d'água novamente. Foi importante trabalhar a estrutura porque a caixa d'água ela vai exigir uma estrutura para sustentá-la. Por que isso? Porque a água em si ela é um elemento que em seu volume determina um grande peso, ou seja, ela tem que estar bem apoiada na estrutura para ela ser descarregada ao solo. Ela não pode estar sobre paredes, ela não pode estar no meio de uma laje, porque isso pode comprometer toda a estrutura do prédio. Então é importante que essa minha caixa d'água, esse meu reservatório, esteja apoiado acima dos meus pilares. Ok até aí? Então eu vou abrir aqui a minha planta de cobertura e vamos fazer alguns trabalhos aqui. Eu já tenho uma subjacência. Se a sua planta ela não está dessa forma, eu vou ocultar temporariamente aqui os meus cortes, eu não vou precisar deles no momento. Se a sua vista não está dessa forma, ela pode estar assim. Está mostrando apenas o que está nessa planta. Se for o caso, aqui na aba de propriedades tem aqui subjacência. Subjacência, como já foi explicado anteriormente, é quando eu tenho uma pré-visualização do que está acontecendo em outras plantas. Então vou estar selecionando ela,
Eu vou estar aplicando. E vamos lá. Falando um pouco novamente sobre reservatórios de prédios, de edificações verticais, geralmente se tem algo assim. Eu tenho o reservatório superior, que ele geralmente é separado em duas células, como é chamado. Para que isso? Para que, caso seja necessário fazer alguma limpeza, alguma manutenção em uma dessas células, a outra continuaria abastecendo o nosso prédio. Ela também tem algumas características, por exemplo, todos os cantos dela são chanfrados. Ela não pode estar com nível máximo de água até a laje superior, por assim dizer. Isso eu falo de uma caixa, de um reservatório de concreto pré-moldado. Aí vamos ter as nossas tubulações, que vamos estar falando do nosso módulo de hidráulica. Vamos ter o barrilhete, a válvula de retenção, vamos ter o cano extravasor, os suspiros, toda a parte de limpeza. Vem a coluna de hidrante, que também a parte de reserva de incêndio. Tudo isso nós vamos estar falando sobre o módulo de hidráulica, onde vou estar colocando também o link aqui na descrição. Se você tem interesse em aprender projeto hidráulico, então vem conosco que eu também vou te ensinar sobre isso. Mas o que é importante para essa aula? Vamos estar modelando aqui agora esse reservatório em duas células, por isso mesmo como nós já falamos, para que caso seja necessário fazer manutenção ou limpeza em um, o outro continuar abastecendo o prédio. Então eu vou voltar ao meu projeto. Você lembra daquele pré-dimensionamento que nós fizemos na aula anterior, 2 aulas atrás? Então, nós temos ele aqui. Vou estar dando uma pequena ampliadinha nele. O reservatório superior, como nós calculamos, ele precisa ter uma capacidade total de aproximadamente 26 mil litros, isso arredondando, tá? Precisamente 25.920. Então podemos estar dividindo isso em dois reservatórios, ou em duas células menores, que daria cerca de 13 mil. E agora nós podemos voltar aqui. Temos que calcular duas células com 13 mil litros cada uma. Eu vou estar apagando toda essa minha parte de caixa d'água, porque eu vou estar fazendo uma nova. E vamos observar a nossa estrutura. Essa parede que está aqui, trata-se da casa de máquina do elevador, porque quando nós vimos, eu vou exibir tudo para abrir aqui um corte. Eu vou vir aqui para a vista. Nós temos aqui o nosso elevador, o poço do nosso elevador. Mas chegando aqui em cima, o elevador ele não vem para cá. Aqui estaria a nossa casa de máquinas. Alguns elevadores hoje em dia não necessitam mais de casas de máquina, que na família do nosso projeto está definido aqui, ó. Esse aqui seria o nosso motor. E alguns elevadores hoje em dia já tem tecnologias que ele não fica com o motor lá em cima, ele pode ficar no poço do elevador também. Mas isso pode gerar custos. Talvez o custo dessa tecnologia seja mais caro. Então vamos aprender o tradicional. O que é? Ter o elevador e acima do último nível de parada nós temos uma casa de máquina. Eu já entrei na casa de máquina, já pude observar. E casa de máquina de elevador é algo mais ou menos assim, deixa eu te mostrar. Vai ter painéis elétricos, onde vai dar comandando todo o nosso motor. O tipo do motor pode variar de marca para marca, do tamanho do elevador. Mas o importante é, pronto, essa casa de máquina. O que é que eu consigo identificar aqui? Temos dois motores, ou seja, neste prédio nós vamos ter aqui dois elevadores, um do lado do outro. E cada um aqui é responsável por fazer o atendimento a um elevador. O importante numa casa de máquina é que ela tenha um pouco de ventilação, que a porta seja grande o bastante para que dê para passar todo esse equipamento. O equipamento ele é muito barulhento, então quando vai lá a pessoa ela tem que estar usando todo o EPI dela, ok até aí. E o importante é que o equipamento possa ser bem comportado e a pessoa consiga trabalhar de pé quando necessário.
Não precisa de muita coisa essa casa de máquina. E ainda mais o nosso projeto. Trata-se de um pequeno elevador para uma unidade residencial. Vai ser apenas um elevador, tá? Por exigência. Então a casa de máquina aqui ela pode ser bem pequena, pode ser sem nenhuma dificuldade. Voltando aqui na cobertura, vamos estar configurando essa casa de máquina depois. O poço do meu elevador, ele também é feito de concreto. Imagine que tudo isso aqui são paredes de concreto pré-moldados e como se isso aqui servisse de pilares e vigas para ter uma sustentação do elevador. Tendo falado tudo isso, nós temos a marcação dos nossos pilares e nós temos o poço do elevador. Ou seja, se eu for utilizar essa parte central, eu não posso utilizar esse pequeno recorte aqui da casa de máquina. Ok? Mas temos aqui 4 pilares aqui e temos 4 pilares aqui também. Então vamos estar fazendo o seguinte. Eu vou estar criando uma célula de reservatório acima desses 4 pilares e outra célula acima desses outros 4 pilares. Vai ser um reservatório em 2 células afastadas um pouco uma da outra. Isso é por causa da solução estrutural desse projeto. E lembrando novamente, esse é um projeto didático. Isso não quer dizer que na prática essa seria a melhor solução adotada. Estou fazendo assim para que fique mais didático e para que vocês consigam entender bem. Eu não sou professor de estruturas, tá bem? Estou apenas ensinando a ferramenta do Revit. Então, voltando lá, eu posso vir aqui na planta de quinto pavimento. Eu vou estar copiando esses meus pilares. Talvez tenha que selecionar um por um. Eu vou selecionar apenas os pilares, eu não quero selecionar os grupos. E esses meus pilares eu vou fazer uma cópia, colar alinhado com os níveis, no nível da cobertura. Eu vou voltar aqui na minha cobertura. Pronto, nós já temos esses nossos pilares. Vou até colocar em cores consistentes. Ok. Eu vou estar fazendo as minhas paredes, pode ser parede de concreto também. Eu vou colocar no nível da caixa d'água. E agora eu vou estar circulando essa minha estrutura. Saiu aqui um pouquinho do eixo, vou alinhar. Pronto. E agora sim eu posso estar criando um piso. Eu vou colocar um piso de 20 centímetros também. Nós não temos nenhum configurado, então vou pegar esse meu genérico de 150, eu vou criar. Com 200 milímetros. Eu vou trocar esse material para concreto. Confirmo com OK. Vou colocar esse meu piso no nível da caixa d'água e eu aplico. Pronto. Eu não vou estar mais precisando da subjacência, eu vou estar desmarcando ela para não atrapalhar na minha visualização. Aqui está configurado como se fosse cerâmica, mas vou deixar assim só por hora para diferenciar os meus pisos. Quando eu seleciono um piso aqui no Revit,
ele já vai me dar algumas cotas aqui, ó, algumas informações dele. Por exemplo, de área, nós temos 12,24 metros quadrados de área aqui nesse meu piso. Lembrando que pelos cálculos que nós fizemos aqui, o nosso reservatório, vou até colocar aqui célula do reservatório, vai ser igual a esse aqui dividido por 2. Ela vai ter que ter aproximadamente, cada uma dessas células, cerca de 13.000 litros, tá? Então, como é que eu posso fazer um reservatório aqui? Vou vir até aqui no 3D para você dar uma olhada. Como é que eu posso fazer para que esse meu reservatório ele tenha uma capacidade mínima de 13.000 litros? Nós já temos uma área aqui de 12.000. Se eu coloco 1 metro de altura, isso quer dizer que teria 12 metros quadrados. 1 metro quadrado equivale a 1.000 litros. Então, eu sei que é uma altura pouco maior de 1 metro. Mas se eu quiser fazer o cálculo preciso, então é muito simples. Eu posso pegar a minha área desejada, que é 13.000. Eu vou dividir por 12,24. Então, eu já tenho aqui o valor, esse valor. Eu posso já imaginar que se isso aqui equivale a 1 metro, como nós já fizemos um pré-dimensionamento anterior, que 1 metro já se aproxima bastante. Então, com cerca de 1 metro e 6 centímetros, eu já vou ter uma altura bem próxima. Por exemplo, se eu pego 12,24, que é a área do meu térreo, e eu multiplico por 1,10, que é uma área mais fácil de se trabalhar, uma altura mais fácil, então eu vou ter 13,46 metros quadrados, ou seja, 13.464 litros. Então, ótimo! Se eu coloco essa altura de 1,1, eu já vou atingir a minha cota. Então, posso estar selecionando esse meu piso. Eu vou criar uma cópia dele. Uma cópia no mesmo lugar. Ele vai dar esse aviso que pisos estão se sobrepondo. Agora eu vou estar selecionando um deles. E eu vou colocar aqui, ó, a altura em relação à caixa d'água. Eu vou colocar 1,1. Ainda não vai estar correto porque ele vai pegar a face do meu piso. Por exemplo, eu vou voltar aqui na minha planta de cobertura. Eu vou reexibir os meus cortes. Eu vou pegar esse meu corte aqui, trazer para cá e para a vista. Temos aqui o nosso reservatório que estamos criando agora. Beleza? Veja o que aconteceu. Ele não colocou uma altura intermediária de 1,10, porque ele subtraiu a área do piso, porque ele vai pegar essa minha referência da altura desconectada como a face superior do piso. Coloquei uma altura de deslocamento de 1,10, então ele veio parar aqui. Mas se eu fizer essa alteração, por exemplo, aqui colocar 1,30 ou então 1,10 aqui, agora sim eu tenho o meu reservatório bem configurado. Eu percebi também uma outra coisa. Veja o que aconteceu aqui. O piso ele não está abaixo das minhas paredes. Eu posso voltar aqui no meu 3D. Eu vou editar esses meus limites. Ou então até de repente na planta de cobertura mesmo. E agora eu posso estar criando um piso quadradinho. Porque antes eu fiz um piso usando apenas os limites intermediários. Porque é isso que vai contar como uma área útil para o nosso cálculo de reservatório. Mas uma vez que eu já fiz esse cálculo, então eu posso fazer dessa forma para que o meu piso esteja bem abaixo das nossas paredes também. Ok até aí? E agora eu posso fazer com que essas minhas paredes elas também tenham uma altura desconectada até o topo do meu piso, que eu já sei que é 1,30 m. Eu confirmo a mesma coisa com essas nossas estruturas. Eu vou estar selecionando elas.
Eu vou desmarcar aqui os meus grupos. E agora eu vou colocar aqui uma altura desconectada de 1,30 e eu aplico OK. Temos agora o nosso reservatório, uma célula bem configurada. Eu posso estar selecionando ela. Eu não vou precisar dos pilares, porque os pilares eu já tenho aqui. Então eu venho no filtro, vou desmarcar os meus pilares, eu quero apenas as paredes e os pisos. OK. Eu volto na planta de cobertura e faço uma cópia. Volto aqui no meu 3D. Agora eu posso utilizar de novo um Box App. E eu vou fazer a união. Primeiro de paredes e pisos. Eu vou unir novamente. Depois eu vou estar unindo as minhas vigas, pisos e vigas, para tirar essa marcação daqui. E vou unir também pilares e paredes. Pronto, temos agora todas as nossas uniões feitas, bem estabelecidas. Ah, faltou pisos e pilares. Pronto. Agora sim nós temos todas as nossas subtrações muito bem executadas. Eu vou estar salvando. Eu vou estar finalizando a nossa aula hoje. Então veja, já temos a nossa estrutura do projeto pronta, os nossos reservatórios bem configurados. E na próxima aula vamos estar fazendo aqui o nosso térreo, as áreas comuns que está faltando. Isso vai ser bem rápido, explicar um pouco sobre estacionamento, já caminhando para o final do nosso curso, que vai ser montar as plantas técnicas. Então, se você está gostando, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Isso vai estar me incentivando a estar fazendo conteúdo gratuito para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.